Diante de como vai avançando a tramitação de propostas que acabam com a escala de trabalho 6 por 1, parte do Congresso se articula para aprovar uma nova desoneração da folha de pagamento. Seria um jeito de tentar compensar uma coisa pela outra. Reportagem de Luciana Amaral. Na avaliação das frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo, o governo precisa apresentar uma contrapartida à mudança na escala. O deputado Domingos Sávio, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Comércio e Serviços, disse ser razoável uma redução de jornada, mas cobrou uma contribuição do executivo. Desonerar parte do que a empresa paga de tributo na folha. Se o governo reduzir esse tributo, a empresa pode reduzir as horas trabalhadas e não ter que repassar para o consumidor. Procurado pela CNN, o Ministério da Fazenda não se manifestou sobre a articulação. No entanto, as ações da gestão Lula têm sido no sentido de reonerar gradualmente setores e municípios que hoje contam com algum benefício. E mesmo com a lei de 2024, que reonera contribuições previdenciárias, o governo insiste em mais medidas arrecadatórias para fechar o orçamento. O fim da escala 6 por 1 é a prioridade do governo. O Planalto quer ver a matéria aprovada ainda no primeiro semestre, a tempo de colher os frutos nas eleições. Centrão e oposição veem espaço para negociar, até pela urgência com que o governo quer aprovar o texto. Bolsonaristas ainda estudam como reagir. Não querem entregar o tema de bandeja Lula, nem perder votos ao se posicionar contra a medida. Por isso, indicam que podem apoiar mudanças no texto, como uma jornada de até 40 horas semanais, sem imposições de escala, ou a manutenção de 44 horas semanais, com jornadas mais flexíveis e negociações mais livres. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, defende que qualquer mudança deve considerar a diversidade de realidades produtivas do país, os efeitos sobre os setores econômicos e empresas de diferentes portes, além das disparidades regionais e do impacto sobre a competitividade e a criação de empregos formais. O governo ainda não descarta enviar um texto com urgência constitucional, garantindo 5 dias trabalhados com 2 de descanso, em no máximo 40 horas semanais, sem redução de salário. O Planalto pretende chamar Hugo Mota para uma nova reunião nessa semana e acelerar o assunto. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara já demonstrou estar alinhado a Lula, ao dizer querer liquidar o assunto em maio. Silvio, às vezes a gente fica diante daquilo que é sempre tão mencionado na teoria política, a famosa lei das consequências não intencionais. Essa bandeira eleitoral da fim da escala 6 por 1, as pessoas todas aplaudem, em boa medida as pesquisas mostram que isso aí é popular, tem consequências não intencionais que nós estamos começando a ver. Altera, se a desoneração vier a ser usada como moeda de troca, altera a estrutura da Previdência, altera a arrecadação, altera toda a discussão sobre equilíbrio e renúncias fiscais. E aí, o que vai acontecer? Bom, a discussão sobre desoneração é um dos sinais mais fortes de que essa proposta de fato está ganhando força. O que se ouve no Congresso é que, entre centrão e oposição, é que é muito difícil para um político votar contra uma proposta como essa no ano de eleição. Então, diante dessa perspectiva, os setores que se opõem a essa medida passam a negociar buscando a compensação ou tentando colocar dificuldades que podem levar a divisões dentro do governo. Essa é uma interpretação que começou a ocorrer até dentro do Centrão. Sabe-se que a Fazenda fica numa posição, o Ministério da Fazenda fica numa posição desconfortável com a discussão de desonerar a folha, fazer o INSS, o Sistema de Previdência Social, arcar com os custos dessa mudança de jornada de trabalho. E propor essa medida durante a negociação pode servir ao objetivo da oposição de tumultuar
o ambiente dentro do próprio governo a respeito dessa medida. Então, por um lado, o setor privado, os empresários podem tentar obter uma compensação, e por outro, os políticos que não querem entregar de bandeja para o Lula no ano da eleição uma medida popular, criam uma dificuldade e apostam que isso pode servir para brecar a medida, o que não é nada garantido. O governo tem, de fato, insistido muito e pode acabar conseguindo aprovar, mesmo sem essa compensação. Como é que está essa correlação de forças, Daniel, hoje, neste momento? Eu sei que muda muito. Hoje, o que você sentiu aí em Brasília? Desoneração versus redução da carga de trabalho sem redução do salário. William, primeiro ponto, como está avançando o fim da escala 6x1 e redução da jornada? O deputado Leur Lomanto Júnior, que é um deputado do União da Bahia, foi eleito presidente da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara. Ele é um deputado do setor de turismo, é um empresário do ramo da hotelaria. Então, ele, em tese, conhece mais do que ninguém os efeitos dessa medida para esse tipo de negócio. Então, alguém podia pensar, ele vai ser cauteloso, vai ser prudente. Os sinais emitidos, as conversas com os colegas não foram nessa linha. Foram na linha de que ele quer tocar, de que ele não vai travar agenda, de que ele vai dar continuidade ali ao rito da CCJ para analisar a escala 6x1 e vai nomear como relator algum deputado que seja ali do centrão e tenha a capacidade de dialogar tanto com a esquerda e com o mundo sindical e também com o empresariado, com o setor produtivo. Hoje, conversando com vários deputados da oposição, todos diziam o seguinte: se esse tema for para plenário, já era, não tem a menor possibilidade, há 8 meses da eleição, de votar contra. E o que se sente falta é diante da, digamos, de quase que uma inevitabilidade de aprovar a proposta, de ter alguma alternativa apresentada pelo setor produtivo. E aí que entra o papel das confederações, CNA, CNI, CNC, que vão se reunir na próxima semana, podem evoluir em alguma coisa ali intermediária, uma redução gradual da jornada de trabalho, mas fato é que vai ganhando também força essa outra ideia da desoneração da folha de pagamento. Seja na Câmara, com as frentes parlamentares, um movimento que o Caio detectou, seja no Senado com uma PEC própria. Isso tem cada vez mais chances de andar e gera, no final das contas, um rombo para a arrecadação pública. É importante lembrar que a desoneração da folha para uma série de setores, mas não para toda a economia, gerou uma perda de arrecadação, uma renúncia tributária de 30 bilhões de reais em 2024. É disso que estamos falando no final do dia, de menos arrecadação e prejuízo ao Tesouro Nacional. Nós estamos falando de menos arrecadação num cenário fiscal, vou usar a palavra que todo mundo aceita, desafiador, quer dizer, um buraco para 2027. Daí que eu estava fazendo essa questão com as consequências não intencionais. Beleza, bela arma político-eleitoral ou simplesmente eleitoreiro. O assunto é sério demais para ser tratado em palanque. Esse que embute a questão da produtividade da economia brasileira. Aí a gente pega uma discussão que estava razoavelmente acomodada, inclusive com participação do STF, que foi decisivo na questão da desoneração, de dizer, olha, espera aí, vocês não podem simplesmente criar buraco sem dizer como é que vai tapar. E a gente volta para isso, Caio? William, o governo achou que ia faturar na política e faturar na economia com essa proposta, e na largada, pelo menos, ele perdeu. Ele deu com os burros na água. Porque na política o Congresso se antecipou e avançou com 2 PECs de deputados, e na economia cresce, e eu detectei de ontem para hoje também, né? Ontem à noite a gente falou da desoneração aqui, hoje a gente publicou um material ao longo do dia na CNN, já desde manhã no site, mas hoje cresceu, esse movimento está pegando a tese da desoneração. Então o governo achou que a redução da jornada ia ajudar a reeleição do Lula sem custo algum para os cofres públicos, está tendo que dividir os louros com o Congresso e começa um debate de ter que bancar, o Daniel citou 30, mas acho que num caso desse seria muito mais do que 30 bilhões de reais.
Então, Como o Daniel disse, ia jogar nas costas do INSS. isso. Vamos dizer, quem é que vai bancar isso aí? Exatamente. Agora, o Congresso está tomando... O Congresso é muito mais sensível aos interesses e lobbies e representações do setor produtivo do que o governo Lula. E isso vai chegar, né? Hoje, por exemplo, a CNI lançou uma cartilha com 34 páginas para subsidiar, e a informação que eu tenho é justamente vai encaminhar essa cartilha para deputados, senadores e para o governo, sendo contrária à proposta. Uma outra proposta do setor produtivo é, em vez de reduzir os dias, reduzir as horas. Né? Em vez de 44, você passa para 42, 41 e 40. A proposta 5x2, a 4x3 não vai. A 4x3 não vai. O governo topa ir no máximo até a 5x2, né? Com 40 horas. Então, o que era uma ideia original de 4x3 sem custo para o governo, está virando um outro troço. Né? Agora a gente vai ver o discurso eleitoral, vai ser no segundo semestre, o que vai sair e como que o governo vai capitalizar isso. Mas do que ele quis e do que está sendo é completamente diferente. Silvio, boa parte dos que hoje teve uma reação muito forte naquilo que se convenceu chamar de setores produtivos. A gente tem manifestações individuais e manifestações também em nome de entidades que representam vários segmentos da economia brasileira, queixando-se que uma discussão dessas está, na verdade, mascarando o problema. E o problema da economia brasileira, no fundo, é sua péssima produtividade. Está estagnada há 40 anos. A nossa distância para as economias desenvolvidas continua a mesma de 40 anos atrás. A produtividade de um trabalhador brasileiro é em torno de 1/4 da produtividade de um trabalhador americano ou de um trabalhador alemão. Não por eles serem alemães ou americanos, porque é curioso a gente perceber que um peão de obra no Brasil, quando consegue trabalhar nos Estados Unidos, em 7 meses atinge a produtividade de um colega dele do setor de construção civil americano. Então não está onde a pessoa nasce esse problema de produtividade, mas no foco na questão. Está prevalecendo o foco político eleitoral. A verdadeira discussão, você vê alguma chance que aconteça, Silvio? Com certeza a lógica eleitoral e a chance de uma discussão mais ampla acontecer é num cenário em que esse tema fica travado antes das eleições e participa da campanha mais como um tema, uma promessa para 2027 depois. Esse era o cenário, inclusive, mais provável ou imaginado também pela maioria dos próprios políticos até o ano passado. O carro-chefe da campanha do Lula seria, em termos de entregas, seriam a desoneração do imposto de renda, né, a correção da tabela, o Vale Gás, a tarifa social de energia elétrica, e a discussão da escala 6x1 entraria mais ou menos no mesmo pacote da discussão de subsídios às tarifas de ônibus, mais como uma promessa, sinalização de médio e longo prazo, do que uma entrega imediata antes das eleições. E muito dentro do próprio governo com a noção da dificuldade de debater as compensações que seriam exigidas pelo setor privado. Isso é o que mudou nesse ano. A ideia dentro do governo de que é possível pressionar o Congresso e tentar tirar essa proposta de lá ainda antes da eleição, como algo a ser entregue para o eleitor antes das eleições. Se essa urgência prevalecer, essa proposta, sendo pautada, tende a ser aprovada de uma maneira mais apressada. Mas importante notar que, pelo que a gente tem percebido aqui nas interações em Brasília, o governo ele não aceita assim tão facilmente o argumento de que a desoneração pode ser feita e às custas do Tesouro. Esse debate da redução da jornada vai acontecer com uma insistência do governo de, em paralelo, preservar as metas fiscais que ele estabeleceu. Então, uma discussão de desoneração vai acabar trazendo para o debate também um complicador adicional,
que é a necessidade de buscar fontes adicionais de receita. O governo, no fim do dia, tende a insistir na proposta original, como fez ano passado com o imposto de renda, tentando quebrar a resistência do Congresso para, no final das contas, aprovar do jeito que ele prefere, reduzir a jornada, mas sem mexer na desoneração. Essa complexidade é o que pode empurrar esse tema para 2027. Que chances você vê? A descrição que o Silvio faz é perfeita, da quadratura do círculo. William, eu concordo com o Silvio. Agora a gente pode se perguntar aqui, diante do debate que se instalou, qual foi o movimento do governo de ontem para hoje, né? Eu achei curioso porque a gente falou isso aqui no WW, Thaís levantou isso e as entidades empresariais estão dizendo o seguinte, você acabou de mencionar. Inexiste uma discussão mais aprofundada sobre a produtividade da economia brasileira que está estagnada nos últimos 40, 50 anos. O trabalhador brasileiro produz 1/4 do que produz o trabalhador americano, 1/3 do que produz o alemão. Então, existe alguma discussão aprofundada sobre isso? Existe algum estudo de impacto realista sobre o efeito da redução da jornada? Claro que a gente quer melhores condições para os trabalhadores, mas a economia suporta? Como suporta? Às vezes tem efeito até sobre municípios e estados que vão ter que contratar mais gente, mais agentes de saúde, mais professores. Tem condições fiscais de bancar com isso? Bom, o movimento do governo hoje foi divulgar e tentar mostrar isso para muitos jornalistas, um estudo que surgiu hoje, do nada, do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tentando demonstrar que o efeito da redução da jornada de trabalho não é superior aos impactos provocados pelo aumento real do salário mínimo, portanto que seriam plenamente absorvíveis pela economia e que os principais setores empregadores teriam um custo irrisório, um aumento irrisório de custos, da ordem de 1% ou menos. Nenhuma discussão mais aprofundada, e não era nada que 24 horas pudessem permitir, do IPE ou de nenhum instituto, sobre as razões estruturais da estagnação da produtividade da economia brasileira. Isso continua faltando e isso continua sendo cobrado sem uma resposta adequada.